Olá, pessoal! Paz seja convosco! Bom dia para você que ainda não almoçou. Boa tarde para você que já almoçou. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Paz seja convosco. Que alegria estar com você nesse dia. E hoje nós temos assim uma convidada muito querida. Eu tenho a alegria de estar sempre aqui com pessoas que eu conheço do reino, amigos da missão. E nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho muito carinho, tenho muito amor mesmo, muitas missões, muitos projetos juntos, e a história dela inspira. Eu tenho certeza que vai inspirar a sua vida também, então fique ligado com a gente. Mas antes de apresentar a nossa convidada, que se você nos segue e deu uma espiada nos nossos stories, você já sabe quem é. Se você nos acompanha nas redes sociais, você já sabe quem é. Por isso que é importante nos acompanhar. Então, se você não segue ainda os nossos perfis oficiais, faça isso hoje.
Não deixe para depois. Entra lá no Instagram, no TikTok, começa a nos seguir. Eu tenho que colar, tá, gente? Porque eu não sou boa para essas coisas. Então, colando aqui no Paz Seja Convosco podcast. Eu sigo, só que eu me esqueço. Então, você pega e segue lá, entra. E você que está aqui conosco pelo YouTube, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho. Porque toda vez que o podcast estiver no ar e toda vez que estivermos ao vivo com outros conteúdos, você vai ser notificado e você pode receber tudo de primeira mão. Como é gostoso a gente sair assim na frente, estar inteirado, né? E você que já está conosco aqui, você tem essa oportunidade. E você pode ajudar outros também a ter a mesma oportunidade. Compartilhe esse link com os seus amigos, com a sua rede de contatos e vamos todos ser inspirados nesse dia tão especial, esse dia que o Senhor nos fez. Bom, gente, hoje nós vamos conhecer a história inspiradora de uma querida, né? Lá de Pernambuco, lá de Recife, pastora Flávia Santos, pastora titular da IEQ Piedade. Ela tem um trabalho incrível lá. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas vamos falar da sua trajetória. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada por estar aqui. Que alegria, Débora, que alegria estar com todos vocês aqui no podcast Paz Seja Convosco. Olha, confesso que a mão tá suando aqui, viu? É diferente nessa posição aqui normalmente, né? Sempre fazendo, mas glória a Deus, que alegria que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que a gente possa estar mostrando e compartilhando com vocês que Deus nos permite viver sempre novos começos, né? Amém. Bom, então você já teve uma ideia aí que vamos falar de novos começos. Mas para a gente chegar nesses novos começos, vamos começar do começo. Teve um começo e depois teve um novo começo. Então, o começo é que a pastora Flávia, para quem não sabe, ela é filha de pastores, né? Pastor Sérgio, Pastora Mariana. Isso, pastor Sérgio, que é o presidente lá da igreja quadrangular em Pernambuco. Pastora Mariana, um beijo, pastora minha amiga, coordenadora de mulheres lá do estado. É uma família abençoada na presença do Senhor. Seu pai, assim, um homem de oração. Já estive em Recife, já tive a oportunidade de ir lá mais de uma vez, algumas vezes, e a gente vê um homem de oração, um homem de excelência, ele confia na nova geração, treina jovens, tem muitos pastores auxiliares jovens lá, todos meus amigos, gente, todo mundo lá em Recife, meu amigo. E muitos pastores jovens, uma equipe linda. Então, você cresceu nesse contexto, né, Flávia? Como era ali crescer numa família pastoral, numa família cristã comprometida? Como foi para você? Então, eu nasci e cresci no lar cristão. Sabe o que meu pai fala? Que quando eu cheguei na igreja, eu não andava, não tinha dente, não tinha cabelo. Aí ele sempre fala a mesma coisa. Aí o pessoal fala assim, não, Jesus fez um milagre, né? Não, sabe o que é? Eu era bebê. Então, eu nasci na igreja, eu nasci e cresci dentro da igreja. Tenho mais 2 irmãos, a Bianca e o Moisés, que também são pastores. A gente vem de uma família sacerdotal, todos nós temos as nossas formações paralelas, mas todos nós somos pastores. E, Débora, veja, começa aí essa questão do nascer e crescer no lar cristão, ter uma família, estar numa família de pastores. Então, eu sempre falo que todas as situações que eu vivi, boas e ruins, eu vivi dentro da igreja. Eu nunca me desviei, nunca me afastei, mas você vê assim, eu sempre falo, as feridas que muitas vezes nós temos e acontece com muitos filhos de pastores, também aconteceram dentro da igreja. O problema era a igreja? Não, de jeito nenhum. Mas enquanto meus pais, minha mãe e meu pai estavam cuidando de vidas, cuidando de famílias, e a gente ali envolvido, crescendo na igreja, muitas vezes a gente era ferido, né? Porque se você faz alguma coisa, não, só tá fazendo porque é filho de pastor. Se não faz, não, porque é filho de pastor. Então, vem de uma família que meu pai e minha mãe sempre foram muito apaixonados por almas, muito, muito. Eu nunca vi eles reclamando, mesmo nas situações difíceis. Meus pais pastorearam em aldeia indígena.
Então, imagina, você vê na cidade de Nioaque, no Mato Grosso do Sul, em Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Então, a gente viveu muitas situações, e eu tenho muitas lembranças de como criança, das lutas, das dificuldades também no ministério, mas eu nunca vi eles reclamando. Tem uma frase que meu pai fala, que ele fala assim, qualquer dia eu te apresento meu Deus. Quando você estava, não sei o que é difícil, ele fala, qualquer dia eu te apresento meu Deus. Ou seja, Deus vai agir sempre. Deus tem sempre o controle de todas as coisas e o milagre vai acontecer sempre. Então, desde pequenininha, a gente cresceu entendendo sobre milagres. Entendendo. Tenho até começar a compartilhar com você uma história. Quando a gente era pequenininho e a gente pediu para o meu pai Danone. Pai, a gente quer Danone. E aquela dificuldade do início de ministério, aquelas situações que muitos filhos de pastores vão se identificar, né? Não é verdade? Sei bem como é. E aí ele falou assim, ore a Deus. Imagina, é difícil para um pai falar, não tem, ore a Deus. A gente foi para o quarto e orou a Deus. Vê que parece tão, né? Mas você vai ver o cuidado de Deus. A gente foi para o quarto, eu e meus irmãos, oramos a Deus. Deus, a gente quer Danone? Meu pai falou que se a gente pedisse, o Senhor daria. Vê, a fé, a inocência da fé. Passou umas horas, um irmão chegou lá, ele disse que Deus tocou no coração dele, o Espírito Santo tocou no coração dele, estava no mercado, falou, compra Danone e leva lá na casa do meu servo. Olha que coisa que você fala assim, meu Deus, que loucura tudo isso, né? E aí o irmão chegou e entregou, chamou a gente, entregou as bandejas de Danone lá e falou assim... E a gente, pai, Deus mandou Danone. Então, nas lutas, nas dificuldades, a nossa fé nunca foi abalada. Então, a gente aprendeu a viver na dependência pela referência dentro de casa, pelo exemplo deles com vida com Deus. Se brigasse, vai pro quarto, orar, até sentir arrependimento e pedir perdão. Era assim que funcionava o negócio. Era coisa, na minha casa, eu falava assim que meu pai, ele para me chamar a atenção, eu preferia que ele até me desse uma surra, porque quando ia chamar a atenção mesmo, era levar no quarto com a Bíblia. Ixi. E aí o negócio doía de verdade, porque não, você sentia lá dentro, né, que você tinha feito errado e que você precisava se arrepender. Consciência do arrependimento ali. Exatamente. Então, lá não era diferente, não. Então, acho que é na mesma faixa etária aí do negócio, né? Então, a gente aprendeu. Eu nunca vi eles murmurando. Nunca. Então, eu tenho uma referência dentro da minha casa de um homem e de uma mulher de Deus, apaixonado por Jesus, que mesmo muitas vezes passando as fases difíceis do ministério, nunca murmuraram, nunca deixaram de acreditar, nunca reclamaram, nunca se rebelaram, sabe? Nunca. É a essência de um evangelho verdadeiro. Deus está nos preparando para algo maior. Deus está nos preparando para coisas grandes. Deus nos está preparando. Deus nunca perdeu o controle da situação. Mas nem todo mundo entendia. Então, às vezes, a gente era puxada aqui, era... aquelas coisinhas que às vezes acontecem por ser filha de pastor, não sei, enfim. Isso foi gerando em mim, por incrível que pareça, uma coisa que eu não queria ser pastora. Eu não queria de jeito nenhum. Lembra daquele hino assim, ó? Se você não pode ir, você pode enviar. Pronto. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu vou trabalhar, porque eu não quero ir, eu vou ofertar, eu vou dizimar, não sei, alguém vai. E aí eu tinha isso no meu coração, tanto que eu só fui fazer o ITQ com 28 anos. Então vamos esperar um pouquinho antes da gente chegar lá. Mas mesmo você crescendo nesse lar cristão, que foi um ambiente para proporcionar que a fé em Jesus crescesse, né? Um ambiente ali que apontava para Jesus. Eu acho bacana você reconhecer que também é um ambiente onde teve feridas e tal. Afinal de contas, gente, as feridas elas vêm das relações com outras pessoas. Então, ela pode acontecer no trabalho, no lar, na igreja. E é natural. É natural, é no relacionamento, né? E a gente precisa entender, Débora, que a igreja, ela é um hospital. Eu sempre falo que a igreja é o lugar que tem mais pecador por metro quadrado. Só que a nossa diferença é que somos pecadores lutando contra o pecado. E não pessoas que já se entregaram, né? Então, assim, você vai ter várias pessoas sendo tratadas e várias pessoas ali, quando chegam na igreja, buscando socorro, buscando tudo. Então, isso nesse relacionamento,
nem sempre vai entender. Exatamente. E a igreja, você pode ter feridos, mas a igreja é um ambiente de De cura. cura, exato. Porque o Senhor usa aquilo ali e vai nos moldando, né? Tudo serve para experiência. Exatamente. Mas como foi, apesar disso, como você identifica assim, esse foi o meu momento, o meu encontro com o Senhor? Você consegue identificar quando foi o seu encontro pessoal com Jesus? Lá em casa, a gente sempre ouvia que Deus não tem neto. Filho de crente não é neto de Deus. Deus tem filhos. Então, a gente cresceu ouvindo isso. Então, meus pais nunca forçaram a gente ir lá para frente no dia que... Não. Todos nós fomos. Eu me batizei quando eu tinha 10 anos de idade. E eu tenho a foto do meu batismo. Eu também. 10 anos de idade, tem a foto do meu batismo. E assim, é uma decisão. Eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Nós fomos... Veja, eu fui batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Porque a gente, tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Meu pai falou assim, a gente foi batizado na igreja, eu e meus irmãos, e a gente falava em línguas, e a gente não queria, ficou horas ali. Então, a gente tinha esse entendimento, mas sempre foi deixado muito assim, a decisão é sua, você precisa se posicionar. A gente quer ir lá na frente, pode ir na frente? A gente pode aceitar Jesus? E a gente pode aceitar Jesus de novo? Não é que nada, é porque a gente tinha que, quando você vai ali na frente, você toma a decisão, você está diante dos outros falando assim, isso é o que eu quero para a minha vida. Uhum. Então, mesmo, veja, não querendo ser pastora, eu nunca me desviei. Eu sempre tive a consciência, a certeza que eu queria Jesus. Então, quando você tomou a sua decisão pelo batismo, Era consciente. Era Totalmente consciente. Você consciente. tomou a decisão porque você sabia que você queria Eu queria ir seguir. pro céu. Uhum. E eu sempre falo assim que o meu medo do inferno não é por conta do enxofre, do fogo ardente, aquelas coisas todas lá, não. Não, é imaginar, nunca mais sentir a presença do Espírito Santo. Nunca mais sentir a presença de Deus. Imagina isso, você tá... Eu me livro, não gosto nem de pensar. Tanto que eu nem assisto aquele filme Deixados para Trás, Arrebatados desses negócios. Eu nem que gosto. Que não diz respeito a nós, né? Não. Eu brinco assim, eu só quero saber até a parte que eu vou pro céu, porque eu não vou. Depois eu... não quero não. Mas, falando aqui, você... Pensando nesse momento seu, das suas decisões, você contou uma história linda de como a fé foi sedimentada no seu coração, a experiência, né, da fé simples enquanto criança. Tem algum momento ali entre a sua infância e a sua adolescência que você consegue se lembrar de uma experiência marcante com o Senhor que determinou tudo o que viria depois? A gente viveu em ambientes de milagre, mas tem uma cena que eu não me esqueço nunca. Porque o que acontecia? Às vezes as pessoas iam lá em casa pedindo oração e veio uma pessoa que a família trouxe ela toda acorrentada, porque ela estava possessa, toda acorrentada, e os meus pais, eles tinham o hábito de quando chegasse alguém assim, ele chamava a gente para a sala, porque eu acho que a intenção era, se eles brigarem lá dentro, estiver fazendo alguma coisa, brigando, da legalidade, entendeu? Então, assim, era um ambiente de libertação. E eu me lembro a cena que eu estava atrás, acho que deve ter uns 12, 13 anos, isso aí me marcou, porque foi a primeira vez que eu expulsei demônio. Então, assim, foi uma experiência para mim. Eu estava quietinha, assim, e a gente orando, meu pai ali e tal, aí eu estava com a mão levantada, orando no cantinho da sala. Deus, liberta essa pessoa, Deus, liberta essa pessoa, em nome de Jesus, orando, intercedendo. E a pessoa possessa, o demônio olhou assim e falou, cala a boca, menina, vem. Aí meu pai olhou para mim assim, ele falou assim, você vai deixar o diabo falar isso assim com você? Expulsa. Eu, meu Deus. Fiquei ali na hora, mas eu falei, em nome de Jesus, sai, né? E aí a mulher ficou liberta e tal, mas isso foi uma experiência que eu falei assim, meu Deus do céu. Aí depois eu falei, pai, por que você fez isso comigo? Tipo, né, você começa... Mas a gente foi levado naquele ambiente, você não tinha outra... Não é nem outra opção, não, porque não tinha outras... Não tinha margem de dúvida, né? Não tinha. E veja, para mim era um conflito não querer ser pastora, porque eu sabia do peso da responsabilidade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem pessoas que podem ir pro inferno por conta da tua responsabilidade, por sua causa. Então, eu sempre tive esse medo e esse temor. Na verdade, eu sempre tive esse temor. Então, como o tio falava assim, nossa, fulano, se você faz uma coisa,
filha de pastor. Se você não faz, é filha de pastor. Então, isso também vai chegando num nível que você fala assim, meu Deus do céu, você vê as lutas, você vê as dificuldades, para que eu vou fazer isso na minha vida? Não, Deus me livre que eu não quero. Então, olha, engraçado que, lembrando agora, quando Deus usava alguém para falar, nossa, Deus tem um chamado para a tua vida, Deus vai te usar para ganhar almas, e a pessoa virava e falava, eu rejeito em nome de Jesus, porque eu tenho escolha, eu tenho livre-arbítrio, vem. Vê como é que a pessoa Olha que fala, menina ousada, agora Deus usa ousadia para outra coisa, né? Mas aí você fica pensando, na verdade, eu falava, lembrei disso aqui agora, como eu falava que não. E aí isso vai gerando na gente e é muito preocupante, porque tem uma frase que eu ouvi uma vez que o escolhido não tem escolha. E isso é bem forte. E eu entendo hoje uma coisa sobre livre-arbítrio, é o meu ponto de vista, tá, gente? Para depois você não estar falando aí. Mas veja se não tem lógica, pastora Débora, veja. O nosso livre-arbítrio vai até... Você quer entregar sua vida para Jesus? Sim ou não? Porque depois que a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem a palavra, tem o manual. Então, agora você já tem uma regra, você já disse que ele seria o Senhor. Tá entendendo? Então, agora você não tem mais escolha daqui para frente. Você disse sim, escolheu sim ou não. Depois que você escolhe, você tem um manual de sobrevivência. O teu GPS é a palavra do Senhor. Então, aí a gente agora não é mais o que a gente acha. Agora é a palavra. Se a gente quer viver de verdade, é a palavra. A gente vai conseguir 100%? Não. A gente tem que deixar uma hipocrisia de lá, dizer, não, eu fujo de gente que arrota a santidade. Nossa, eu fujo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, todos os dias ali, Senhor, tem misericórdia, Jesus não me deixa cair. Jesus me... Né? Você vai lutando, você vai fugindo das coisas que podem te levar a cair. Mas, até chegar a esse entendimento, você passa pelas consequências das suas escolhas. E eu vivi isso, a consequência da minha escolha. E como que foi assim, você disse, então, contou isso, eu não quero ser pastora, né, tá repreendido, porque eu fui trabalhar. Eu tenho livre-arbítrio. Mas como que foi para chegar no seu sim definitivo para o chamado, no caso? Depois das consequências. Porque foi depois das consequências. Foi depois das consequências. Quando eu comecei, na verdade, assim, eu tenho 44, depois vocês fazem as contas aí, quem for melhor. Fiz o ITQ com 28. Com 28 anos. Então, já tenho o que aí pela frente? Então foi 10... Faz uns 16 anos, então. 16 anos. Mas eu tive que entender que quando eu não queria, eu fiz minhas escolhas, fui trabalhar, então me casei fora do propósito. Então, assim, quando eu fui me casar, os meus pais falavam, tem certeza, filha? Tem certeza? Eu falava assim, não, vocês tiveram direito de escolha com quem vocês queriam casar. E aí, hoje, eu falo assim, gente, deixa eu falar aqui para você, pelo amor de Deus, preste atenção aqui. Olha, nem sempre os nossos pais estão falando, não é porque eles querem não deixar você viver. Não, eles estão tentando poupar você de viver coisas que eles já passaram muitas vezes na vida. Então, quando a gente olha e entende isso, você não vai ver, não tá cortando, tá te impedindo, não. Tá tentando te poupar. Na verdade, essa é a palavra. E lá em Deuteronômio 30:19, a palavra do Senhor diz assim, eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que você e os seus descendentes vivam. Então, eu quero deixar para você aqui o seguinte, que decisões definem destinos. E uma decisão errada, ainda bem que Deus é misericordioso e não leva em consideração o tempo da ignorância. Eu sempre digo isso, porque Deus é misericordioso e Ele não abre mão do propósito dEle, do chamado dEle. Então, hoje, Deus foi misericordioso comigo por uma promessa com os meus pais, porque Deus sempre falou para eles que eles tinham uma promessa de uma família sacerdotal. Então, eu era a única ali que não estava desviada, não estava nada, sempre estava envolvida nas coisas da igreja, porque a gente sempre está envolvido, mas eu não queria essa responsabilidade. Eu não queria ter esse peso sobre as minhas costas, porque a Bíblia diz que os mestres terão o mais duro juízo. Então, eu não queria isso para mim. Por quê? Porque
Porque eu falava, poxa, você vai dar a sua vida para alguém que lá na frente vai te trair, que alguém vai virar as costas por você, que hoje você é a melhor pastora do mundo, amanhã nem fala com você. Que são as feridas que geralmente os filhos de pastores carregam. Exatamente. Né? Essas feridas precisam ganhar um novo significado, né? E aí essas feridas podem levar a gente a viver consequências que poderiam ter sido evitadas pela obediência. Então, quando eu me casei, quando os meus pais falam assim, filha, tem certeza? Eu me lembro no dia do meu casamento, meu pai me perguntou na entrada da igreja, tem certeza? Vê, tem certeza? Tem certeza? Eu falei, tenho, pai, vamos embora. Então, tipo assim, e aí foi quando começou os problemas. Sim. E quando você casa fora do propósito, as pessoas podem ser as melhores possíveis, né? Mas quando você casa fora do propósito, você tem uma consequência. Você tem... você vai vivendo ladeira abaixo. Você vai vivendo ladeira abaixo. E eu vivi isso. E eu posso falar porque eu vivi isso. Eu vivi ter que perder tudo por lutar por uma pessoa, ter que, sabe, viver realmente perdas mesmo, ter que falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas aí a gente entra também numa outra questão. A gente que tem um princípio de Jesus, a gente que crê na palavra, que tem aquele amor pelo evangelho, você acaba suportando muitas coisas para não dar um mau testemunho. Sendo que, preste atenção, aquilo que você tem suportado, muitas vezes tem dado muito mais mau testemunho do que aquilo que você acha que está aparecendo, né? Porque você acaba vivendo relacionamento abusivo, você acaba vivendo se anulando. Falando não para o Senhor muitas vezes. Falando não para o Senhor mesmo. E aí você acaba também vivendo situações que, ao invés de agregar para o Senhor, escandaliza. Na verdade, você suporta, graças a Deus, nunca passei por violência física, mas existem vários outros tipos de violência. Você não precisa... Relacionamentos abusivos, eles não são só violência física. Tem violência emocional, psicológica, tem várias coisas que você vai passando. E a gente que está ali dentro, você não entende, Débora, você não entende. Porque você cria uma barreira que você precisa dar bom testemunho, que você não pode separar. Eu tinha isso na minha mente. Que não podia, ainda mais quando alguém também é da igreja, também está ali, também está no reino, e aí você fala assim, não, eu preciso, Deus muda quem quer ser mudado. Deus não invade a vida de ninguém, e muitas vezes você vive situações e fala assim, meu Deus, por quê? Porque hoje eu entendo claramente. E eu falo que a gente até estava brincando, eu sou grata a Deus por ter permitido tudo isso, porque hoje eu posso falar para mulheres que estão vivendo dentro da igreja, muitas vezes, dentro do evangelho, pastoreando, mas vivendo situações que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Então, tudo isso que você passou, né? Nós estamos falando aqui, nós avançamos um pouco na história, tá, gente? TDAH. Mas a gente vai voltar, e eu sei que você está entendendo. A pastora Flávia, você teve ali, então, um casamento, escolheu uma pessoa que os seus pais já estavam vendo que não... Não era, não era. Mas você vê, acreditando no reino, inclusive essa pessoa fez o ITQ na época comigo, fez o ITQ comigo, estava pastoreando comigo. Na verdade, ele estava pastoreando em uma outra igreja, nossa também, mas assim, não estava no mesmo templo, né? Estava pastoreando no outro bairro, mas também pastoreava. E eu confesso que eu me perguntava muito para Deus. Eu queria entender o porquê. Porque a gente crê que Deus restaura, a gente crê que Deus transforma, a gente crê que Deus pode todas as coisas. E eu queria entender uma lógica em tudo isso. Quando eu descobri as traições, para mim, eu fui muito questionar com Deus. Eu falei, Deus, eu já perdi tudo na questão do meu trabalho, já tive perdas financeiras, um monte de coisa para manter o casamento, para lutar pela transformação. Eu achei que estava tudo bem. Eu achei que estava ali, que era pronto. Agora Deus fez, a gente vai fazer a obra junto e pronto. E aí é um baque quando você vê, meu Deus do céu. E agora? Porque às vezes você vê
A pessoa pode ter uma queda, Débora. A pessoa não tô justificando, tá? Não tô, e não tem explicação para quem está no reino. Mas quando a Bíblia diz aquele que está de pé, cuide para que não caia, muitas vezes você, por não ter cuidado de alguma área, você pode não só apenas na questão de relacionamento, não, em outras áreas também. Porque às vezes acha que só pecado é só isso. E não. Às vezes você não vigiou, não fechou a brecha e caiu. E aí, quando há um arrependimento genuíno, porque o arrependimento não é quando eu choro, o arrependimento é quando eu mudo. E quando a gente muda, você não gosta nem de tocar no assunto. Fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Meu Deus, eu caí nisso. Meu Deus, como pôde? Você confessa, abandona, nunca mais volta a praticar. Aquilo não é algo que faz parte da tua índole. Foi uma brecha, foi uma queda, mas não faz parte da tua índole. Quando não há arrependimento, você muitas vezes fica triste porque foi pego. Entendeu? O remorso. Excelente. Entendeu? É o remorso. A tristeza é por ter sido pego, descoberto. É porque se não fosse descoberto, continuaria por muitos e muitos anos ali com outro, não é assim? Mas aquilo que quando há arrependimento, mesmo que ninguém saiba, mesmo que seja uma coisa que não, né, que ninguém, você sabe, então você se arrepende, você se constrange com aquilo e você fecha todas as brechas. E não foi o que aconteceu. Não foi E eu tinha um outro conflito. Quando eu descobri uma mensagem de um elogio uma vez, eu falei, não, foi um erro, não sei o que. Eu falei assim, como é que eu vou falar de perdão se eu não perdoei? Você tá entendendo? Como é que eu vou falar de perdão se eu não perdoei? Então eu falei, pronto, como não tinha algo que era comprovado, que era algo, era uma mensagem, falei, então pronto, a partir de hoje você nunca mais vai poder falar que não recebeu perdão, que eu não perdoei. Então, a partir de hoje, o que aconteceu, o que eu souber, não tem conversa. Não tinha, porque aí, ok, ficou afastado, teve aquela situação toda de disciplina, aquela coisa Pronto. Passou-se os anos, 2 anos, mas acho que 2, 3 anos, eu descobri as traições. Imagina, olha como o Espírito Santo é. A gente tinha ido para o cinema e na volta do cinema me deu uma crise de choro. E eu não entendia porque eu estava chorando na alma. Eu falava, Espírito Santo de Deus, se eu pequei, me perdoa. Senhor, que vazio na alma. Eu comecei a ficar tão angustiada com aquilo. Falei, Jesus, mas eu não imaginava. Eu não imaginava. Então, assim, nossa, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. E aí, quando meu pai me chamou, falou, filha, aconteceu isso, isso, isso. Imagina, ele trata de uma forma com todos. Não tinha porque era genro, porque nada, não. E aí eu disse, pai, faz o que tem que ser feito. Pronto. Eu sentei, já estava fazendo direito na época, porque eu tinha dito, lembra? Eu tinha dito isso. Então, quando foi além, não tinha mais como manter. Mas eu não conseguia, eu só queria entender. Eu sentei no computador, digitei a minuta do divórcio. Eu digitei a minuta de divórcio, como a gente não tinha filhos ainda, e isso é uma questão. Fui casada durante 13 anos e eu não engravidava. Eu não tinha problema, ele não tinha problema, eu não engravidava. Fiz FIV, fertilização, nada dava certo. E eu me lembro que a médica falava assim, não sei, você ovula, tá tudo ok, mas não implanta, não pega, não vai. E eu entendi isso depois da separação, porque Deus, ele é Deus dos bastidores, e Deus é um Deus que cuida da gente, ele tem o melhor pra gente. Mesmo eu tinha consciência, quando tudo aconteceu, eu não me rebelei contra Deus, eu não me revoltei nada, eu tinha consciência, foi as consequências das minhas escolhas, e a gente precisa entender isso. Muitas coisas você vai passar por situações que você tá querendo terceirizar a culpa, não, a culpa é tua. São escolhas suas, cada escolha tem consequência. Mas quando eu falo que Deus, ele é tão misericordioso que ele nos dá uma oportunidade, porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece, ele sonda. Muitas vezes, Débora, a gente vai errar, mas a intenção do coração é acertar. Então você não está errando por maldade, você não está errando. Então, quando ali eu me divorciei, eu questionei a Deus na madrugada, eu só queria entender o porquê. O que eu vou falar agora parece loucura,
mas é só para quem crê, tá? Se você crê, Deus vai falar com você. Se você não crê também, eu sempre digo, se não tem fé, não mexe com a minha. Tá tudo bem, cada um vai viver de acordo com a sua fé. 2 vezes na minha vida, eu ouvi uma voz audível falando comigo. 2. E naquela madrugada, eu estava orando e falei, Deus, eu quero entender o porquê. Porque, olha, eu lembro da minha oração, apesar de tudo, eu casei tudo direitinho, fiz tudo correto, e eu quero entender o porquê. E naquele dia eu ouvi o seguinte, filha, você só precisa entender que o seu chamado é maior que a sua dor. Foi muito claro isso para mim. Eu falei, Deus, então cicatriza meu coração, sara o meu coração. E aí, vê que coisa doida. Algumas das mulheres que eu soube, eu fui procurar. Calma, eu não fui procurar para resolver, não, na briga, não. Eu fui pedir perdão. Pastor, tu é doida? Tu foi traída e foi pedir perdão? Parece loucura, né? Mas eu entendi naquela madrugada que o meu chamado era cuidar de vidas. Eu fui chamada para cuidar de vidas. Eu fui chamada nisso, eu já tinha feito o ITQ. Depois eu vou voltar um pouquinho nessa parte para falar o que eu falei no dia que eu fui consagrada, para você entender. E eu falei para Deus assim, Deus, então sara o meu coração. Eu fui chamada para cuidar de pessoas. Eu não podia deixar que as pessoas achassem que o evangelho fosse aquilo. Houve um erro, houve uma falha, mas da forma administrativa já tinha sido resolvida. Mas e o reino? E a pessoa? Porque a pessoa também errou porque sabia. Ambos. Uhum. Ambos. Então, mas quem era a pessoa que estava para ser cuidada? Entendeu? Então, assim, eu não conseguia ter nenhum tipo... Não conseguia ter nenhum tipo de raiva, de rancor. Não conseguia. Doeu? Claro que doeu. Não vou ser hipócrita. Você amanhecer casada e dormir separada, porque a gente não tinha filhos, então foi no cartório. E foi muito rápido. E eu entendo que foi Deus ali que naquele momento não permitiu, foi no susto meio que ali, né, a separação, tudo, e tinha que ser naquele momento, E aí, quando aconteceu tudo, eu conversei com algumas das mulheres que eu soube depois, e para mim estava resolvido. Meu coração parecia que não tinha acontecido nada. E eu lembro que as pessoas falavam para mim, daqui a pouco ela vai entrar em depressão, são 13 anos, ela vai desmoronar. Mas eu só me firmei em uma palavra, o meu chamado. E eu entendia, Deus tinha me escolhido, Deus tinha um chamado. E eu me lembro, no dia, voltando agora para emendar aqui, no dia que eu fui consagrada, eu fiz o ITQ, no dia que eu fui consagrada, eu me lembro a oração que eu fiz. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui por obediência, porque o Senhor conhece de verdade o meu coração. Se o Senhor me perguntar, tem vontade? Não, eu não tinha, até aquele momento eu não tinha, mas eu estou por obediência. Aí eu disse, mas Deus, se o Senhor tem realmente um propósito, um chamado na minha vida, me faz amar almas de verdade, me faz sentir o que o Senhor sente por uma alma. E eu ainda falei a mais, falei, Deus, me dá o que ninguém quer, confia a mim o que ninguém quer. E eu chego me emocionando porque, né? Vamos embora. Porque hoje eu vejo isso acontecendo. E não vou chorar. Então, tá vendo, Débora? É diferente. Não vou chorar, vou segurar aqui. E eu entendo, eu falei para Deus, eu falei assim, eu não quero ser mais um prontuário. Eu não quero ser mais uma estatística na nossa igreja. Me faz amar almas de verdade. E aí, foi passando o tempo. Nos primeiros 6 meses, nada tinha mudado dentro de mim. Porque eu estava na igreja, eu fazia as coisas, eu ajudava na igreja. Mas passou um tempo e eu comecei a sentir algo diferente. Tipo, a pessoa ia limpar o vidro do meu carro, às vezes eu falava, diz para essa pessoa que eu amo. Eu baixava o vidro, olha, Jesus te ama. Eu comecei a parecer que eu estava doida. Eu falei, meu Deus, estou ficando doida. Que doideira é isso que está acontecendo? Mas eu comecei a olhar para as pessoas com mais amor. Eu sentia a dor das pessoas, eu me envolvia nas lutas das pessoas. Para mim, até hoje, eu não consigo não me envolver. Eu não consigo ser meio termo. Eu sou mergulhada por completo. E aí, eu entendo porque quando a gente ama,
de verdade, você quer estar o tempo todo falando daquilo, você está querendo empolgar, você está querendo conversar com as pessoas. E isso eu entendi porque... Lembra que eu falei de 2 vezes que Deus falou comigo? Aham. A primeira vez, eu fui pela segunda, mas a primeira vez que tem a ver com isso, eu já estava pastoreando e eu falava, eu gosto de ir para o monte orar. Às vezes eu pego meu carro, vou para o monte orar. Como você falou, meu pai, ele tem uma base de oração. Ele e a minha mãe são assim de oração. Eles oram 3 horas da manhã é natural você falar, mandar mensagem pro meu pai te responder, porque ele tá ali orando. Ele de madrugada, ele às vezes amanhece. Isso é a vida toda. E eles têm um propósito dele. Ele e a minha mãe todos os dias antes de qualquer coisa, eles oram pela gente. Nome um por um da família, um por um, um por um. Então, eles falam, a gente vai compartilhar alguma coisa, vocês são cobertos de oração, vocês são cobertos de oração. Então, assim, tem esse princípio de oração e a gente puxou muito disso. Fui pro monte orar e eu falava, Deus, eu sou muito burra. Deus, eu tô achando que eu sou muito burra. Por quê? Eu já fiz tudo que é treinamento de célula, eu já fiz tudo que é treinamento de discipulado. Deus, eu não consigo ensinar o povo a cuidar. As almas ganham, eles estão empolgados ali no momento, mas depois eles não ajudam a cuidar. Deus, eu acho que Deus... Aí eu apelei. Salomão pediu para o Senhor sabedoria para conduzir o povo. Eu estou pedindo para o Senhor sabedoria para ensinar o povo a cuidar. Eu ouvi a seguinte voz falando comigo assim: quando amar for verdadeiro, o cuidar será natural. E eu, oi? Peguei, anotei logo isso, liguei pro rapaz que faz camisa pra gente, que faz banner, faz uns banners materiais com essa frase. E aí eu falei, peraí, eu não tenho que ensinar o povo a cuidar. Eu preciso falar a amar. Entendeu? Eu preciso ensinar a amar. Porque quando amar for verdadeiro, o cuidar será natural. Então, hoje, o cuidar só reflete se você ama. Se você não cuida, você está dando uma declaração. Eu não amo. E aí, eu comecei justamente isso. Amar, 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 amar. De uma forma que hoje, quando às vezes eu tenho aqueles cultos do aniversário, essas coisas de homenagem, dia de pastor, né? Eu sempre escuto do nosso povo falando assim, eu aprendi a amar almas com a nossa pastora. Então, assim, eu entendi que Deus começou a trabalhar e colocar. Então, hoje eu falava para Deus, eu tinha uma coisa muito clara, eu não quero ser apenas um prontuário. Eu não quero ser apenas mais um número, eu não quero ser apenas uma estatística. E deixa eu aproveitar essa brecha aqui, esse passo, só para falar aqui bem rapidinho com você, pastor, com você, filho de pastor. Pastor, se o teu filho não está assistindo, por favor, chama ele para assistir ou peça para ele assistir, principalmente esse pedaço. Eu sei que você tem muitas feridas, é natural que a gente tenha. Você que é filho de pastor, eu sei, eu posso falar porque eu já vivi isso. Mas eu quero te dizer que tem uma promessa de Deus para a vida dos teus pais também. Veja, a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Os nossos pais gastaram a vida deles falando de Jesus, pregando Jesus. Quem vai dar continuidade a esse legado? Você está entendendo que não tem outra pessoa que entenda melhor do que você a experiência da sua casa? Não tem outra pessoa que pode saber entender o amor dos seus pais, a dedicação dos seus pais a Jesus e a vida fazendo a obra do Senhor. E eu vou te dizer que não vai ser perfeito, não vai ser. A gente vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas aquilo que queima no nosso coração é um dia você poder falar, como a pastora Débora falou, as experiências que ela teve com o pai dela, com a família dela, e o que eu falei dos meus pais. Eu tenho uma base na minha casa, eu tenho uma base de uma referência. Ah, mas eu queria que muitas coisas fossem diferentes. Eu queria que muitas coisas... Nossos pais estão chegando até aqui. É daqui para frente, é a gente que vai pegar toda a experiência que a gente aprendeu com eles aqui e dar continuidade. Então, o legado deles não pode morrer. A vida deles, todos nós, pastora Débora, todos nós temos as nossas formações, o nosso trabalho, mas o que é prioridade? Falar de Jesus. É falar um dia, os nossos pais, o que a palavra do Senhor diz? As próximas gerações contarão às outras gerações. Uma geração anunciará a outra. Anunciará a outra. Então, eles estão dando pra gente, entregando, e a gente não precisa passar o que eles passaram. Hoje eu estava lendo Juízes e fala justamente sobre isso, porque o livro de Josué
se inicia com Moisés passando para Josué, né? Essa sucessão, é isso que é sucesso. E quando a gente vê Juízes, Josué morre, mas a gente não vê essa transferência de legado. E todas as crises que o povo de Israel passou ali naquele livro por causa que uma geração não contou a outra. Não contou a outra, exatamente. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque os meus pais são... meu pai e minha mãe é um homem e uma mulher de Deus, temente ao Senhor, sempre serviram, gastaram a sua vida, têm gastado os seus anos fazendo a obra do Senhor. E às vezes, assim, eles não param, eles estão ali ativamente, então ativamente no reino. Os meus irmãos também, como eu disse, meu irmão e minha irmã, Bianca e Moisés, a Imaílson, a minha sobrinha agora foi consagrada na convenção, a pastora Sara. Então, assim, a nossa família é pastoral, a nossa família, e a gente é apaixonado. Então, quando eu vejo um filho de pastor falando assim, não quero, eu falei, não, pelo amor de Deus, pare com isso, viu? Não vá pagar o preço, não, pelo amor de Deus, olha, você não precisa passar por tudo isso, você pode. E nós temos uma igreja que dá oportunidade, sabe? É uma igreja que acredita nos filhos de pastor, é uma igreja, a nossa igreja acredita, ela acredita na nova geração, ela acredita nos pastores, a gente precisa dar continuidade. Então, assim, voltando tudo, só gente, vocês vão ver, faz aqui, a Débora tudo planilhado aqui, mas eu tenho TDAH, né? Então já vai lá pra cá, vai pra lá, mas... e a moderadora que lute, a moderadora que lute. Então, assim, voltar a entender as etapas que a gente viveu, as consequências, mas também tem um novo começo. Quando Deus falou comigo isso, do meu chamado é maior que a sua dor, eu comecei a escrever um livro. Mas eu tinha uma coisa comigo que eu não queria contar, eu sempre falo, não vai dar ibope pro diabo, né? Porque às vezes você gasta a vida toda, principalmente em testemunho, só falando problema, e você, lá no final, e Deus mudou a minha história, acabou. Não. Pelo contrário, eu queria compartilhar algumas coisas, mas não queria, tanto que no livro eu não falo. Eu falo sobre chamado, sobre dar a volta por cima, sobre muitas vezes nós abandonamos o nosso chamado por causa de pessoas. Deus nunca nos feriu, Deus nunca nos magoou, Deus nunca fez nada e a gente abandona as coisas dele, porque o nosso chamado é com ele, ele que nos chamou, então o nosso compromisso é com ele. E o nosso compromisso, como eu disse que lá em Timóteo diz que Deus deseja que todos sejam salvos e que tenham pleno conhecimento da verdade, aqueles que amam a Deus vai tentar realizar o sonho de Deus, o desejo de Deus. Ele é Deus, mas ele deseja algo que você pode fazer, porque ele já enviou Jesus, então agora é o ID, é a gente que procura ele agora, porque ele já veio. Então, quando a gente entende isso, a gente vai vendo algumas feridas que são causadas. Por exemplo, os filhos de pastores, às vezes abandonam, decepcionam com alguém na igreja, com algumas coisas, vai criando as feridas. Mas tudo bem, Deus não fez nada disso com você. Você precisa entender que aquele que te chamou sara as feridas. E então Deus vai dando a volta por cima. Comecei a mostrar pontos de como você pode dar a volta por cima, e tudo baseado na Bíblia, tudo versículo ali, tem um espaço para devocional, mostrando que como a gente pode dar a volta por cima, retomando o chamado, como eu posso retornar a isso. E aí vem a questão do filho, né? Então, peraí. Aí, certo, o seu casamento terminou. Como foi esse período, assim, de você passar esse tempo pastoreando, servindo o chamado, afinal você estava esperando que ia fazer isso com uma outra pessoa. Divorciada, né? Divorciada. Como foi? Agora, a pastora Flávia divorciada. Na verdade, Vê, é bem complicado, porque não deveria ser assim, mas é assim. A mulher em si, ela já leva um certo preconceito. Até um estigma, né? Por ser pastora, mas eu tinha uma consciência. Eu lembro que o meu pai ainda perguntou assim, filha, você quer que eu coloque um outro pastor lá para poder? Eu falei, de jeito nenhum. Não fiz nada. Eu fui vítima, não fiz nada. E aí eu conversei com a igreja abertamente. A igreja quase fechou. Eu lembro que eu saí de um culto celebrando 1.096 pessoas num culto, outra semana eu tinha 100 e um pouquinho, imagina.
aquela coisa toda, mas eu tinha uma consciência, eu tinha uma convicção que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Eu não entendia o porquê, eu não sabia o porquê. Então eu escolhi, eu não tinha outra alternativa. Ou eu acreditava, ou eu surtava e abandonava tudo, entendeu? E eu resolvi crer. Eu resolvi crer que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu resolvi crer que o que a palavra do Senhor diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele momento, estava sem chão. E várias vezes foi difícil, porque assim, às vezes eu chegava e eu falei para a igreja, falei assim, olha, eu quero abençoar aquele que quiser ir, mas hoje encerra. Falei isso, né, no meio do culto, assim, falei... Ela é assim, tá, gente? Ela fala mesmo, tá? Então, quando ela fala, eu falei, você fala, será que falou mesmo? Falou. Ela falou. E eu falei abertamente, quem quiser, eu ainda falei, né? Porque muitas vezes as pessoas, por a pessoa ser legal, não sei o quê, prefere passar a mão e não, né? E eu falei, quem quiser pode ir, fique à vontade. Então, naquele dia estancou. Eu senti que a igreja, porque eu sabia que quem me conhecia estava ali e que era uma escolha. Era uma escolha. E ali, aqueles que permaneceram, a gente começou praticamente, não do zero, porque eu já tinha um grupo que estava. Uhum. Eu tinha um grupo que acreditou, que entendeu, que concordou, que... Enfim, que sabia quem eu era, que sabia da minha dedicação, sabia da minha seriedade. Então, nós decidimos, daquele dia ali, encerrou, não tocava mais no assunto, eu não falava mais. Era dali para frente. Não era a pastora Flávia divorciada, era a pastora Flávia. Exatamente. Eu nunca aceitei esse diagnóstico sobre mim, essa Esse sentença, rótulo. essa sentença sobre mim. Era muito difícil, porque no início o diabo até tentou meio colocar na minha mente, você vai falar sobre família como? E não sei o quê. E eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Como que eu vou pregar se o meu filho não está? Como que eu vou pregar se eu estou passando isso no casamento? Mas o Senhor tratou comigo. Ele foi muito claro comigo. Não é sobre você, é sobre mim. Perfeito. É sobre quem ele é. Então, eu não estou pregando a Flávia, estou falando sobre Jesus. E mesmo que a Flávia, naquele momento, tivesse quebrada, destruída emocionalmente, Deus não. Ele continuava o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continuava Senhor sobre todas as coisas. E eu fui entendendo que enquanto eu fazia, Ele ia me curando. Se eu parasse, eu ia estar dizendo, Deus não estava no controle. Eu perdi, eu não acreditei. Foi difícil? Foi, imagina, 13 anos, você é acostumada com uma vida. E foi difícil. E eu lembro que eu fui pregar num lugar que, logo depois da minha separação, fui pregar num lugar. Eu queria ser mãe, era o meu sonho. E eu lembro que eu cheguei no lugar e a pessoa falou assim comigo, pastora, eu posso orar por você? Porque quando eu vi no cartaz que você viria, o Senhor falou comigo, ore por ela. E aí eu quero orar por você, pode? Olha, gente, eu sou pentecostal. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em profecia, eu creio em revelação. Eu não creio em umas coisas que tem por aí, mas Deus sabe como falar com... as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, não é verdade? Então, assim, Deus usou... Ninguém sabia de detalhes. E o Senhor usou aquela irmã que ela falou o seguinte para mim. O Senhor falou assim, filha... Durante muitos anos eu vi as tuas lágrimas me pedindo um filho. Mas por amor a você, durante esse tempo, eu fechei a tua madre. Aí ela botou a mão na minha barriga. Mas eu tô hoje abrindo, porque eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida. Vê, eu chorei não. Eu me acabei de chorar ali, né? E eu falei... Aí eu falei, amém e tal. Eu fiquei ali e fui. Passou um tempo, 2 anos. E aí eu falei com Deus, Deus, fecha meu coração, Senhor, fecha meu coração. Eu não quero errar, Deus, eu não quero errar, porque aí você fica com medo. Qualquer pessoa que se aproxima de você, eu já tava ogra. Aí agora eu falei, meu Deus, e eu... Era mesmo. Eu lembro uma vez que a gente conversou, eu falei assim, mas desse jeito você vai intimidar os pretendentes. Eu falava muito, né? Eu lembro que uma pessoa, gente boa, top, abençoada, falou pra mim assim, você precisa de alguém
para te completar, né? Não. Eu preciso de alguém, eu já sou completa no Senhor, se alguém vier vai transbordar. Então, tipo assim, né? Você vai na defensiva. E aí eu fiz um voto com Deus, e eu me lembro que esse voto terminou no dia 30 de junho. 30 de junho terminou, e no dia 2 de julho eu fui no meu dentista, nessa época eu trabalhava em televisão também, fui com o meu dentista, e o meu dentista, eu gravei um stories pra ele. Nisso, hoje o meu esposo é amigo, um dos melhores amigos dele, botou pra seguir e começou a falar comigo lá no Instagram, e eu nem dava muito, tipo assim, não tinha, Débora, não tinha nenhuma conversa, não tinha conversa de nada, tipo assim, os projetos sociais, ele ia lá, comentava, curtiu logo tudo, né, mas eu digo, opa, eu já fiquei enfim, aí não tinha foto de nenhuma mulher no Instagram dele, a não ser a mãe dele, então, mas não tinha esse interesse, não tinha. E aí, foi passando o tempo, tudo que eu postava, projeto social, das ações, não sei o quê, pra você ver que não tinha nenhum interesse, que ia ter um evento lá, e eu convido todo mundo para ir pra igreja. Eu sou que nem carro velho, é onde para o prego, né? Tipo assim, vou sair convidando para todo mundo, e eu lembro que eu falei para ele assim, ele comentou alguma coisa do post, que legal isso. Eu falei assim, então, convida a tua esposa, a tua família, vai pro culto, não sei o quê. Não tinha outra conversa, não tinha assunto. Aí ele falou, não, eu não sou casado, não sei o quê. Aí eu já meio dei aquela recuada, né, que você fica, opa, peraí. E aí passou. Antes da gente se conhecer pessoalmente, ele mandou uma mensagem para mim. Posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, vou casar com você e você nem sabe. Eu digo, você tá doido, menino, nem te conheço. Passou. Mas naquele dia, eu entendi. Aquele dia deu um start. Até então, não tinha dado. Mas naquele dia deu um start. E aí, ele foi pra igreja. Eu batizei ele. Hoje, meu marido, eu batizei ele. Junto com meu pai, a gente batizou ele. E aí, logo depois, ele me pediu em namoro. Mas eu tava orando. Lógico, você faz logo aqueles propósitos com Deus, né? Deus não sei o que é isso, não sei o que. Aí eu falei, fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, a primeira coisa que ele vai falar é, vamos casar daqui tantos meses. Porque eu falei assim, não, se for, é loucura. E a primeira coisa que ele falou, olha, eu não quero namorar por namorar, vamos casar. Aí eu, tá certo, vai. Que doideira, meu Deus. Hoje eu falo assim, a gente brinca com Crianças não tentem não isso em gente, casa sem a voz de Deus, tá? Não, ó, eu já tinha 38, já tinha 38. Então, assim, acho que tinha 38 já. Aí foi dessa forma, a gente fez um voto com Deus. E aí, na verdade, ele me pediu em namoro já pedindo em noivado. A gente ficou noivos e logo em seguida a gente casou. Passou 2 anos, Juju nasceu. Ai, que viu, gente? O Senhor cumpriu a promessa. Cumpriu, ele cumpriu. Nossa, minha gente, pelo amor de Deus. Olha, eu tava dizendo aqui, eu sou grata a Deus por cada coisa que me aconteceu. Por quê? Porque se não tivesse acontecido, eu não teria entendido, tido tantas experiências com Deus, porque foi esse período, o período que eu mais vivi na dependência de Deus. Então, eu vivi experiências, o Senhor tratou comigo, o Senhor me deu projetos, o Senhor me... Sabe, foi aquele tempo de mergulhar? Pronto, foram, assim, os 2 anos que eu mais vivi experiências com Deus. E aí, aprendizado, você aprende a viver na dependência. E tem uma coisa que Deus fez, veja, Julinha ia nascer dia 23 de outubro. Bruno se batizou no dia 28 de setembro. E aí o Senhor, depois disso, que ministrou, usou... Deus sempre usa pessoas para falar comigo, e assim, ele sabe como falar comigo. E Julinha nasceu no dia 28 de setembro. Ela, no mesmo dia do batismo do pai. E o Senhor usou uma pessoa assim. Ela nasceu nesse dia porque foi 2 marcos. Nova vida dele e o cumprimento da promessa. Então, assim, nesse mesmo dia, a data do batismo do meu esposo e o nascimento da minha filha, Deus cumpriu. E Deus cumpriu, assim, e Deus... O que eu fico, sabe, Débora, grata a Deus, porque Deus, ele é misericordioso. Uhum. Muitas vezes as pessoas, elas sofreram, elas estão ali abatidas, elas estão cabisbaixas, elas
elas estão ali pensando em desistir de tudo, de ministério, de tudo, por tudo que ela passou. Mas quando eu entendo que Deus faz nova todas as coisas, e lá em Isaías diz assim, não vivam do passado, eis que estou fazendo algo novo. Será que você não percebe? Muitas vezes as pessoas elas não percebem aquilo que Deus está fazendo, porque os olhos dela estão focados naquilo que não deu certo. Então eu decidi focar na promessa, eu decidi focar que eu tinha um Deus que não perdia o controle de todas as coisas, de nada ele tinha o controle de todas as coisas, eu tinha um Deus que era fiel e que continua sendo fiel. E hoje eu vivo isso. Meu marido é uma bênção. Quando a Bíblia diz que quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá, você nem lembra. Eu nem lembro das coisas ruins, eu nem lembro. É como se não tivesse acontecido, sabe? Não tenho a memória disso, não tenho traumas, não tenho feridas, não tenho. Tanto que eu posso falar sobre isso, na verdade, eu nem choro quando eu falo sobre isso. Parece que é de outra pessoa. Outra pessoa. O que me traz choro é saber da fidelidade de Deus. E aí eu me emociono sempre quando eu falo, Deus, muito obrigada, porque o Senhor não desistiu de mim, né? Ele não desistiu e hoje eu vivo isso. E eu louvo a Deus porque cada dia eu vejo o cuidado dele. Meu marido é uma bênção, me apoia, é meu maior incentivador. Ele sempre fala assim, tá fazendo ITQ. Ele disse que não quer ser pastor, aí eu sabe de nada, inocente. Né? Ele é empresário, ele disse que não quer ser pastor, mas uma coisa que ele fala, sabe o que ele fala para mim? Ele fala assim, não, o meu chamado é preparar a bola para você fazer o gol. Vê? Então, quando você tem alguém que te impulsiona a viver o propósito, que não é, eu tô aqui, ele tá lá dando suporte com a minha filha, tá lá com a, né? Então, ele dá esse suporte, dá tudo. No reino é alguém que todo mundo ama ele. Educado, carinhoso, atencioso. Nem vou fazer muita propaganda, tá amarrado. Bom, então, a gente viu um começo, um novo começo, né? E hoje, além de você estar se regozijando com a família que o Senhor te deu, aí aqui a piedade também tem crescido, né? E você falou antes, amar quem ninguém quer amar, cuidar de quem ninguém quer cuidar. E essa é a realidade da EQ Piedade, que não só a sua vida tem sido uma inspiração para outras pessoas, como a sua igreja também tem inspirado outros ministérios e outras igrejas, né? Agora, isso é apaixonante, porque como Deus faz, né? Veja, você tem uma ideia, pastora Débora, a gente já conseguiu construir 7 casas em comunidades. E a igreja ajudava nos mutirões, os jovens da igreja iam para os mutirões, de famílias que não tinham, com pessoas com deficiência na família. Então, a inclusão em 2020, o pastor Mário, ele foi usado, ele e a pastora Bianca e o Conselho Nacional, tremendamente por Deus. A gente vivia uma situação é uma realidade difícil, os aluguéis são caros, então assim, a igreja crescia, as pessoas aumentavam o valor, e lá vai para a dificuldade, a gente mudar de lugar. E aí Deus colocou e direcionou ele para investir no Nordeste, e aí quando ele chegou numa área que eu nem imaginava, nossa, eu nem imaginava, foi muito além. Sabe quando Deus faz muito além? Muito além. Na minha visão, eu falava assim, eu vou procurar um galpão na comunidade, um lugar assim. E aí ele falou assim, não, nós vamos fazer algo para ser referência. Linda nossa, a nossa igreja é na beira-mar, né? Desculpa aí, tá, gente? Desculpa. Ela tem a entrada beira-mar, pela avenida, e tem a entrada... tem a entrada pela avenida e pela entrada da Avenida Beira-Mar. Então, assim, são 2 entradas à igreja num lugar que as pessoas têm que passar pela nossa igreja. E aí foi um investimento. E assim, eu sempre falo... E uma coisa que eu lembro que eu falei pro pastor Mário, eu falei, pastor Mário, nós somos terra fértil. Ele olhou assim, eu falei, porque a gente vai, da nossa igreja, vai abençoar muitas outras igrejas, vai alcançar. Eu tenho essa visão no coração, sabe? Porque nós não podemos ser cisterna. O que é ser cisterna? Sempre está dependendo de outros para vir. Não, você recebeu ali, agora você precisa transbordar.
E a gente tem essa responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, um peso de responsabilidade muito grande, que eu falo assim, o investimento aqui foi feito, então nós precisamos mostrar que somos terra fértil. E aí, nessa transição, quando surgiu lá o projeto da Igreja da Criança, e falei, a gente começou a receber crianças atípicas na nossa igreja. E eu falei, a gente não está preparado? Mas eu lembrei nessa transição, como Deus vai preparando a gente para tudo isso. Em 2018, eu fiz uma pós em psicopedagogia. E aí, nessa pós, a gente aprende a lidar com crianças, pessoas com deficiência, você aprende muito nisso. E eu entendi por que aquela pós nada a ver, afinal de contas, não era da minha base, da área, não era nada a ver isso. E hoje eu entendi porque que Deus já estava preparando aquilo para eu saber como lidar com aquilo que Ele iria me dar, com aquela visão que o Senhor iria nos direcionar. Então, nós começamos a receber famílias atípicas na nossa igreja. Eu falei assim, opa, a igreja não está preparada. Como é que a gente vai acolher? Só que ao invés de dizer que a igreja não está preparada e ficar por isso mesmo, não, eu falei, peraí, eu vou procurar ajuda, eu vou ver o que a gente pode fazer, porque nós precisamos acolher a todos, nós precisamos fazer. E aí foi quando a gente foi buscar treinamento de inclusão, saber quem lidava com autismo, médicos, profissionais. A gente começou o projeto de inclusão na nossa igreja mais ativamente. Hoje nós temos 46 crianças autistas que congregam na igreja, fora deficiência intelectual, fora síndrome de Down. Quando a gente fala isso, é uma visão de inclusão. E aquilo que a gente sempre fala que a inclusão na nossa igreja, ela não é um departamento da igreja, ela é a igreja. Então, não é só o ministério infantil. Hoje nós temos a igreja da criança, nós construímos uma igreja para adolescentes, nós temos o templo para toda a família. Então, assim, a igreja, ela é diaconato, recepção, ministério infantil, pastores auxiliares. Não tem acordo, não tem negociação. Ou você está envolvido ou não está no lugar correto. Porque, assim, não tem. Toda a igreja está envolvida nisso. Porque eu sempre falo, se a gente não se preocupar, Débora, com todos, não é só com quem não é ou é, são todos. Então, na nossa igreja se preocupa mais com pessoas com deficiência, não. Nós nos preocupamos com todos. Então, todos precisam se sentir acolhidos ali para conhecer Jesus. Então, hoje, a nossa igreja, ela respira inclusão. É natural isso pra gente. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho estrutura. A minha igreja não tem área sensorial. A minha igreja não tem isso. A tua igreja não é uma clínica. A tua igreja não é uma clínica. Você só precisa de corações disponíveis. Agora, nós precisamos nos capacitar. Não dá para fazer de bolo. Então, aí é que vai o cuidar no amar verdadeiro. Sim. Porque se eu amo, eu vou aprender como eu vou cuidar. Então, aí já muda a situação. Eu aprendo a amar e me desperta naturalmente a cuidar e cada vez melhor. Hoje nós temos esse trabalho que é apaixonante, assim, eu fico muito feliz nos relatos que eu recebo. Pastora, fazia muitos anos que eu não ia para a igreja e hoje eu pude congregar, porque o meu filho ficou na igreja da criança. E a gente tem uma cultura lá, não é de salinha. Eu, particularmente, eu não sou muito fã desse termo salinha. Por quê? Porque eles vão crescer. E aí, se eu falo só na salinha, pastora, mas eu não tenho uma igreja, uma estrutura como lá tem. Mas presta atenção, você não tem a salinha? A salinha? Faz da salinha as cadeirinhas como se fosse uma igrejinha, só não usar o nome salinha. Eu vou para o Espaço Kids, eu vou para a igreja da criança. Então, eu tiro essa coisa de salinha e dou um peso. Eu vou para a igreja da criança. Lá eles vão, eu vou para a igreja da criança. Eles convidam os amigos para a igreja da criança. Então, eles vão tendo uma cultura de igreja. Eles vão tendo um conhecimento de igreja. E também puxando para a criança neurodivergente, atípica, ela é muito literal. Então, se eu vou para a salinha e ela vê um ambiente que não é uma salinha, é tipo assim, tá chovendo canivete. Eu não posso falar isso, porque ela vai imaginar uma chuva de canivete caindo. Então, eu preciso entender que eu vou precisar criar vínculo, eu preciso criar uma identidade. E isso, por exemplo, lá a gente tem o PEX, que é uma comunicação alternativa. Tem as figurinhas da igreja, tem tudo. Que agora foi substituído a grande maioria pelo DACA. Mas depois, no curso que vai ter... Isso. No curso que vai ter, as pessoas vão aprender todos esses termos. Mas você vai criar uma rotina. Então, se eu crio uma rotina de salinha, eu estou dizendo que quando ele for para a igreja, ele não vai entender a igreja. Então, eu crio uma rotina de igreja. Então, é apaixonante. Eu sou apaixonada por cada vida. Quando eu batizo,
as pessoas sempre falam, pastora, você fica mais feliz com a pessoa, né? Porque a minha cara tá ali, tô celebrando, A vivendo. gente, mas não tem como, Não né? tem como, é Não muito tem bom, como. é muito bom. Mas Flavinha, que é assim que a gente a conhece, muita gente a conhece como Flavinha. Como foi inspirador esse tempo. Quero aproveitar que ela deixou uma dica. Nós já estamos com um curso no Quadrangular Play. Você pode acessar lá para fazer da sua igreja uma igreja acolhedora, uma igreja acessível a todos aqueles que querem conhecer Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Porque esse é o propósito, tornar a mensagem acessível a todos, tá? Então, você pode entrar no Quadrangular Play, é gratuito, baixe o aplicativo no seu celular, está disponível para iOS, para Android, e você lá no Quadrangular Play vai ter acesso a esse e a outros cursos que vão tornar o seu cuidado ainda mais excelente, porque quem ama, cuida. Como a Quadrangular nasceu para amar, ela está disponibilizando essas ferramentas para que você possa também continuar cuidando com todo o amor que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Então, Flavinha, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. Eu sei que é a primeira vez, como você mesma disse, no livro você não colocou os detalhes que você compartilhou conosco. Então, eu, toda a equipe, os que estão em casa, se sentem muito honrados. Amém. Por você permitir que a sua história cure outras vidas e outras histórias. Muito obrigada. E eu não sei se você quiser deixar um recado aí, uma palavra final para quem nos acompanhou até agora. Bom, gente, eu quero agradecer, Débora. Foi uma alegria. Tenso estar aqui, gente. Normalmente eu trabalhei um tempo em televisão, então é o inverso, né? Mas foi muito bom poder compartilhar. Mas o que eu quero deixar para vocês, que Deus faz nova todas as coisas. Se permita viver novos começos no Senhor. Ele conhece o teu coração, Ele conhece você. É claro que a gente não vai tratar as coisas de forma leviana, solta, como se fosse algo comum, não. Tudo gera em nós uma ferida, mas nós temos um Deus que Ele é a cura, que Ele transforma, que Ele restaura, que Ele liberta. As experiências que nós vamos vivendo na nossa vida, elas servem de testemunho, para que eu possa dizer, olha, eu já passei por isso, aguenta firme, não desista. Deus pode transformar todas as coisas. E creia que a sua família será alcançada, a sua casa será alcançada, você terá testemunhos para compartilhar. E eu quero voltar aqui para Filhos de Pastores novamente, batendo nessa tecla aqui, porque você é importante. Você é importante na caminhada. O reino conta com você. Eu tenho certeza que a maior de todas as conquistas dos seus pais é saber que você também entendeu o chamado, também entendeu a necessidade de gastarmos as nossas vidas falando de Jesus, compartilhando que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Você está aqui, você está vivo. Você pode ter feridas, mas lembre-se, as feridas podem até ter te deixado marcas, mas não te mataram. Você sobreviveu, o Senhor te fez, o Senhor te sustentou, Ele te segurou, Ele confia essa missão também a você. Deus te escolheu para um novo tempo, Deus te escolheu para viver coisas grandes, Deus te escolheu para ir além. Pegue as coisas boas do ministério dos seus pais e faça além. Avance, compartilhe com eles ideias, compartilhe com eles aquilo que Deus tem direcionado no seu coração. Eu faço isso direto com os meus pais. Eu sempre estou compartilhando ideias, sempre estou compartilhando algumas coisas. E eu quero também deixar aqui registrado o quanto eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe. Ela vai chorar, né? O quanto eu sou grata a Deus, porque eles são referências de homem e mulher de Deus, os meus irmãos que estão ali também no reino. Somos uma família, minha sobrinha Sara também, Maílson, Nayara, a minha cunhada e meu cunhado. Somos uma família que tem dedicado as crianças Arthur, Davi, Mateus, crescendo no reino. E eu creio que logo, logo também será a Julinha, o meu esposo Bruno, que tem sido a base. E também deixar aqui registrado ao pastor Mário, a pastora Bianca, o quanto eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Eu sempre tenho um relato, eu lembro que o primeiro dia que o pastor Mário falou meu nome, nossa, meu coração bateu tão acelerado, tão acelerado, tão acelerado. Eu falei assim, ele sabe meu nome, né? Aquela questão, aquela tensão. Mas eu quero agradecer a Deus, honrar a Deus pela vida de vocês, porque entenderam, eu sei que tem tantos lugares que precisam também, mas pela disponibilidade. Eu louvo a Deus, pastor Mário, pastora Bianca, pelo sim,
por ter ouvido a voz do Senhor e ter nos abençoado. Hoje o reino, a Igreja do Evangelho Quadrangular ali naquela cidade, o apoio, o investimento de vocês fizeram toda a diferença. Hoje a gente colhe frutos da semente que vocês plantaram. E tem uma, para encerrar, o pastor Antônio Genaro, que abriu a igreja lá, que deixou um legado. E tem uma coisa que eu aprendi com meus pais de testemunho dele, porque quando ele esteve lá, ele precisava comer a raspa do coco para poder se alimentar, porque não tinha alimento, tempos difíceis. E hoje no altar da nossa igreja é servido a água de coco. Por que isso? Porque, como meus pais sempre falam, ele precisou comer a raspa do coco para não passar fome. Então, através da semente plantada, hoje nós podemos beber do melhor do coco, que é a água. Então, a semente foi plantada, o preço foi pago naquele estado, o trabalho continuou, há um legado e hoje nós usufruímos desse legado. Nós podemos, hoje, poder tomar a água do coco, mas alguém que começou lá precisou raspar, pegar coco nos cestos para poder se alimentar. Então, eu quero dizer que o quanto nós somos gratos a Deus por esta família que acreditou no Estado, porque começou lá com o pastor Antônio Genaro. Então, tem um legado, tem uma história. E dizer para encerrar que se permita viver novos começos em Deus, porque o seu chamado é maior que a sua dor. Amém, amém. Gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, mais um episódio. Não se esqueça de compartilhar esse testemunho com outras pessoas. E nós nos vemos aqui novamente na próxima semana, terça-feira, ao meio-dia, mais um episódio do melhor podcast do Brasil, o podcast da Igreja do Evangelho Quadrangular. Paz seja convosco.